Êxodo, capítulo 20, apenas o versículo 17. Glória a Deus. Aí hoje o povo fica feliz porque é um versículo só. Aí o povo fala, né? Vai ser rapidinho a pregação. Na verdade, hoje será mais, claro, o ato de pregar a palavra é você ler ela em voz alta, anunciar ela, né? É pregoar, é falar, né? Mas hoje tem uma profundidade mais de estudo, porque nós vamos passear pela Bíblia. Então eu preciso que os irmãos fiquem com a Bíblia aberta, amém? Se os irmãos puderem ficar de pé, em reverência à palavra, amém? Êxodo capítulo 20, versículo 17. Vamos lá. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém? Amém. Vamos orar? Amado Deus, nós te louvamos e agradecemos, Senhor, por estar diante da tua palavra. E ela continua viva, Senhor. Chegamos até aqui porque essa palavra tem nos alimentado, tem nos dado direção. Fala conosco nesta noite, ó Pai. Não o que queremos ouvir, mas aquilo que necessitamos. Necessitamos de vida, necessitamos nesta noite ser direcionados, Senhor. Espírito Santo de Deus, ilumina as nossas mentes, pois sem a tua presença, sem a tua direção, é impossível extrair todas as riquezas que esta palavra tem a nos dar nesta noite. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Pode tomar a sua oração. Glória a Deus. Irmãos, vamos lembrar alguns contextos, porque todo texto tem um contexto. Texto sem contexto vira pretexto. Amém? Vou precisar da ajuda. Eu já pedi aqui para o Marcelo ficar com a Bíblia aberta. Se puder, tem mais uma pessoa ficar com a Bíblia aberta. Conforme nós vamos tendo as citações, nós vamos meditando. O microfone sem fio já está aqui. Amém? Bom, Êxodo, segundo livro da Bíblia. Não sei se os irmãos sabem, o Antigo Testamento ele não foi escrito na nossa língua. Aliás, a Reforma Protestante ela teve uma grande contribuição nessa questão de tradução da Bíblia. É muito bom nós explicarmos um pouco da história da Bíblia, porque muito se fala da palavra de Deus, mas pouco se sabe o processo que o ser humano passou. Eu tenho uma dó de vocês, gente, quando eu estou aqui e esse vento fica batendo em vocês, irmãos. Sem mentira. Uma dó. Por isso que eu falo, se vocês quiserem entrar, eu já sou de ficar pregando assim, né? Mas se vocês quiserem entrar, tá bom, irmãos? Não se preocupem com isso não, tá? Bom, enfim, é muito importante nós falarmos no contexto histórico de como a Bíblia chegou até nós, tá bom? A Bíblia, no Antigo Testamento, ela foi escrita na língua hebraica, que era a língua a qual Jesus falava. Alguns textos foram escritos em aramaico. Da onde que veio o aramaico? Foi quando o povo escolhido, o povo de Israel, ficou como escravo na terra da Babilônia. Quando eles estavam na Babilônia, existia um idioma chamado caldeu. Com a união dos judeus que estavam lá, que falavam o hebraico, até hoje se você for para Israel, a língua lá é o hebraico, com a união do povo caldeu, que era o povo babilônico, com o povo de Israel nasceu a língua aramaico. Então, o Antigo Testamento inteiro ele foi escrito em hebraico e algumas partes em aramaico. Agora, o Novo Testamento ele foi escrito em grego. Ah, pastor, por que você está explicando isso? Porque não sei se os irmãos perceberam, por exemplo, a minha Bíblia, a tradução dela é Almeida Corrigida. Não sei se os irmãos já fizeram a experiência de olhar a primeira página da Bíblia e ver a tradução a qual você está lendo. Por isso que às vezes quando o pastor Rafael faz assim, eu vou ler um versículo e os irmãos vão ler outro. Aí você já reparou que cada um todos estão falando o mesmo contexto, mas a ordem das palavras é diferente. Aí fica assim, né? Parece que a gente está no texto errado. Porque cada Bíblia ela vai ter uma atualização. Tem Bíblias hoje que tem atualização bem fácil de nós entendermos, né? Por que eu estou explicando isso? Porque no início da escrita, a Bíblia era hebraica. E o segundo livro da Bíblia significa Shemon. Fala comigo,
Mon. Ó, que bom. O pessoal já está falando hebraico, que beleza, né? A gente nem domina direito o português, que é a língua mais difícil, né? Vocês irmãos sabem, a língua mais difícil de nós aprendermos é o português, não é o inglês, não é francês, a mais difícil é o português, né? O segundo livro da Bíblia significa Shemon. Shemon significa identidade. Quando nós olhamos o livro de Êxodo, o que ele trata? Ele trata da libertação do povo que era escravo. Amém? E escravo não tem identidade. Primeiro a gente tem que pensar, o escravo ele não tem identidade. Ele nem nome tem. Ele simplesmente é chamado de escravo. Tanto é que, não sei se os irmãos perceberam, que aqui vai dizer que não era para nós, né, cobiçar o servo. Em algumas traduções está escravo, mas não traz o nome. Porque eu comecei dizendo que o livro de Êxodo significa Shemon. Porque então aquele povo, quando estava no Egito, ele era um povo escravo. Quando ele encontra o Senhor começa a imprimir neles uma identidade. Então, não sei se os irmãos entenderam, antes de nós conhecermos o Senhor, nós éramos escravos e não tínhamos identidade. A identidade passa a começar quando o Senhor nos encontra. Então a nossa história começa quando o Senhor nos encontra. Por isso às vezes eu ouço as pessoas dizendo assim: eu encontrei Jesus. Não, você não encontrou Jesus, foi o Senhor que te encontrou. A parábola vai dizer que não é a ovelha que corre atrás do pastor, mas sim o pastor que vai atrás da ovelha. Então essa história de eu aceitei Jesus, não é eu aceitei Jesus. O Senhor já tinha te aceitado há muito tempo. Era você que resistia à presença dele. Porque às vezes em cima do púlpito eu vejo que pessoas ficam só repetindo coisas que ouviram, mas não pensam um pouco no que está dizendo. Então você não aceitou. Porque você aceitando ou não aceitando o plano do Senhor, ele acontece. Sim ou não? Você pode não querer, mas o plano do Senhor acontece. A grande questão é, o Senhor quer que nós entendamos que Ele é nosso Deus e que Ele é nosso Pai. Ponto. Era isso que Deus queria fazer com aquele povo. Por isso que Deus leva o povo para o deserto. Porque o melhor lugar para a manifestação de Deus é no meio do deserto. No deserto tem chuva. No deserto tem pão. No deserto tem proteção para que o sol não queimasse? Não, mas nada disso faltou para o povo de Deus. Era Deus falando: trouxe vocês para um lugar de nada para mostrar que eu sou tudo na vida de vocês. Aleluia! Interessante que quando eles estavam no Egito, que eles viam tudo, eles não tinham absolutamente nada. E às vezes a nossa vida é assim. Estamos no meio do tudo, mas sentimos um nada, um vazio aqui dentro tão grande. É ou não é, meu irmão? Aliás, hoje a maior doença que está assolando a humanidade é a depressão. 80% do brasileiro tem depressão. Aquele que diz que é frescura, aquele que diz que é mentira, não sei os irmãos, eu digo aquilo que eu vivi. Eu passei 2 anos de terapia para conseguir me entender. E uma das coisas que eu percebi, irmão Marcelo, é que a depressão vem, irmã Carla, quando o ser humano perde o propósito de vida. Quando o ser humano não entende para que ele veio, para onde ele vai e por que ele está vivo. E é nesse momento que, quando nós não entendemos quem somos ou para que somos, que dinheiro não supre, amizade não supre, a festa, a noitada, a melhor maquiagem, a melhor roupa não supre. Você sai, está nos melhores lugares, com os melhores amigos, mas sempre se sente vazio. E aí está quando a nossa vida perde o propósito, quando nós não sabemos mais por que fazemos, até mesmo dentro da igreja, tá, meus irmãos? Porque quando eu passei pelo processo de depressão, e olha, eu digo assim, passei, e se eu não me manter no Senhor, eu caio. Como foi dito aqui, ninguém aqui é super crente, meu irmão. Todos nós somos necessitados da graça de Deus. Então uma vida sem propósito, uma vida sem identidade, é uma vida fadada ao desespero, à depressão. Cutuca o irmão do lado e diz: o Senhor quer imprimir em você uma nova identidade. Não sei como é que a sociedade te identifica. Talvez outrora você era identificado ao Noia, né? Olha o pinguço. Ou aquele dali que talvez não vai passar dos 18 anos. Era a forma com que a sociedade te identificava. Mas o Senhor vem para te imprimir uma nova identidade e dizer: não, não é assim.
Glória. É meu filho, tem propósito. Glória. Amém? E propósito quem dá para o filho é o pai, não é o filho que escolhe o propósito. É o pai que dá para o filho. Por que que a palavra do Senhor vai dizer, ensina teu filho no caminho? Porque à medida que você está ensinando ele, você já está revelando o propósito da vida dele. Aleluia. Hoje a gente se preocupa muito do que o filho vai ser lá na frente. Mas a gente não se preocupa se ele vai corresponder ao propósito da vida dele. Sabe porque tem um monte de pessoas hoje frustradas? Faz uma faculdade, 4 anos de faculdade, quando ele está na área fica infeliz porque não está correspondendo ao propósito. Quando você não corresponde ao propósito, nada te preenche. Todo mundo fica preocupado. Ah, quero que meu filho seja engenheiro. Não. Se preocupe se seu filho vai corresponder ao propósito de Deus para a vida dele. Aleluia. Talvez o propósito que Deus tem para a vida dele não é ser pastor. Não é ser profeta. Porque no dia de hoje, meu irmão, se o humano já for honesto, falar menos, não querer matar o outro, já está de bom tamanho. Glória. Eu não, me desculpa meus irmãos, eu não prego que o mundo inteiro tem que ser de pastor. Porque se fosse assim, a gente tem um monte de pastor por aí. E mesmo assim a coisa não muda. Eu prego sim, que a pessoa tem que viver o propósito que Deus tem para a vida dela. Glória. Aí é diferente. Amém? Estão entendendo, igreja? Tudo começa com a queda do homem. Lá em Gênesis. Em Gênesis, Deus escolhe Adão, cria Eva. E o que é mais interessante que Adão se sente maravilhado quando vê Eva e diz, agora sim, né? Tem a minha aparência. Porque até então, Adão só tinha dado nome para animais e árvores. Em determinado momento ele reconhece alguém igual a ele. E à medida que você reconhece o outro igual a você, é uma oportunidade de você se relacionar com o outro. Por isso que a igreja é feita de ser humano. A gente não põe um cachorro aqui na igreja. A gente não põe uma planta aqui na igreja. A igreja é feita de ser humano. Eu com o outro, que é igual a mim, vamos buscar juntos o Senhor. Glória. Mas infelizmente tem gente que acha que a igreja tem que ser feita com robô, que não vai ter dificuldade dentro da igreja. A maior das mentiras, aceitei Jesus, o problema vai sumir. Mentira, o problema não vai sumir. Começa um processo de mudança com Cristo. Eu nunca entendi isso. O irmão aceitou o Senhor, veio com a vida quebrada. O primeiro erro que ele dá, põe o irmão de banco. Não deu nem tempo do irmão mudar de vida, já põe o camarada de banco. Tempo. Estou falando tempo, não estou falando de crente velho que não quer fazer as coisas que Deus está mandando. É diferente. O que nós vamos entender é que existe um processo. Se o povo de Deus passou um processo para ser liberto, que dirá eu e você? Sabe o que é mais interessante? O povo de Deus não babou, o povo de Deus não rodou o olho, não gritou, não mudou a voz, mas estava em um processo de libertação. Mesmo estando no deserto, Deus provendo na mão dele, querendo voltar para o Egito. Não babou, não colocou a mãozinha para trás, não virou o olho, e mesmo assim estava no processo de libertação. O fato de você não manifestar não quer dizer que você não está no processo de libertação, meu irmão. A igreja está entendendo? Glória a Deus. Aleluia! Aleluia. Vamos para Gênesis capítulo 3. Pega para mim, Marcelo. Gênesis capítulo 3, o versículo 9. A igreja pega também? Gênesis capítulo 3, versículo 9. Gênesis capítulo 3, versículo 9. Mas Adonai Elohim chamou ao homem e lhe disse: Adão, onde estás? E respondeu: ouvi tua voz passeando no paraíso e tive medo, porque estou desnudo, e me escondi. Amém. Primeira coisa que a gente tem que entender que o mesmo pecado que entrou lá em Gênesis continua atuando na nossa vida hoje. E o pecado, quando nós lemos esse versículo, eu vejo muitos pregadores falando, mas a gente tem que adentrar nesse universo aqui de Deus procurando agora Adão. No início não tinha nenhuma barreira para nós falarmos com Deus. Não tinha nenhuma barreira. Adão não precisou edificar altar. Adão não precisou fazer culto. Simplesmente vai dizer que no virar da tarde Deus ia e falava com Adão. Não tinha nenhuma barreira, nada. Agora, quando Adão peca, e o pecado de Adão, interessante, né? Não foi pegar a mulher do outro, não foi matar, não foi roubar, mas o pecado de Adão foi constituído no que? Na desobediência. Todas as vezes que Deus fala para você fazer algo e você não faz, o nome disso é desobediência. O grande pecado que até hoje nos persegue foi por conta da desobediência de Adão. O interessante é que quando a serpente chega para Eva, ela dá uma promessa.
Porque a maioria das vezes nós caímos no pecado por não entender o propósito de Deus na nossa vida. Quando nós não entendemos o propósito de Deus na nossa vida, qualquer promessa nos leva. O que a serpente falou para Eva? Come do fruto, você será como Deus. E se você for parar para pensar, uma coisa que sempre faz o ser humano enfiar os pés pelas mãos é sempre a ambição, é sempre querer algo mais. Agora me fala uma coisa: aonde estava Adão, onde estava Eva? No melhor lugar onde Deus criou para eles, e mesmo assim o coração deles ambicionava coisas que não tinha ali no momento. É por isso que às vezes você está no casamento ambicionando o casamento do outro, você está na igreja ambicionando o ministério do outro. À medida que você não vive o que Deus está dando na tua vida, você sempre vai ambicionar o que é do outro. Adão e Eva estavam no melhor lugar, e mesmo assim uma promessa levou eles perderem tudo. Agora eu te falo, quais são as promessas que você está ouvindo? Quais são as promessas que você está colocando em prática? Cuidado, meu irmão. Cuidado com promessas que são contra o projeto de Deus na tua vida. Cuidado com promessas que é contra a cruz, que vem totalmente contra aquilo que Deus já tinha falado sobre ti. O pecado é uma ruptura. Fala comigo, ruptura. Aliás, tem um irmão aqui da igreja, o esposo da Bianca. Naquele dia que eu preguei, eu cheguei, aí ele falou assim para mim: ai pastor, por quê? Eu não vou poder ficar até o final do culto, porque eu tô com uma dor muito forte aqui no peito. Eu falei: é mesmo, padre? Isso aconteceu não? Porque eu fui jogar bola e um rapaz veio e me deu uma trombada, né? Um jogo. Jogo de corpo, né? Me deu um jogo de corpo e tô com uma dor. Eu falei: não, irmão, vai. Quando começar a pregar, você já vai pro hospital, né? É melhor. Meus irmãos, a gente tem que entender uma coisa: Deus precisa de você vive com saúde para fazer a obra dele. Não vai pensar. A palavra do Senhor vai dizer para você ir até onde a força do teu braço vai. A palavra do Senhor diz, Jesus diz: quando você for começar um projeto, mesmo que seja de Deus, faça um cálculo para você não parar no meio e se tornar frustração. Eu falei: não, meu irmão, vai. Ele falou: não, mas no momento da palavra, eu falei: meu irmão, Deus te quer vivo, vai no hospital. Quando ele chegou no hospital, ele descobriu que uma das costelas dele havia se quebrado. E ele estava aqui sentado no culto, iniciou o culto, conduziu o culto. E eu acho isso muito interessante, trazendo até dentro da palavra de Jeremias, que os irmãos ficaram aqui falando do vaso. Porque às vezes tem muita gente do nosso lado que parece inteira, mas está quebrada. Aí uma dorzinha vai passar. O que aconteceu ali no osso dele foi uma rompidura. Depois ele chegou e falou assim, que o médico falou: ainda bem que você veio. E ele ainda tinha falado que domingo ele tinha planejado ir com a filha dele naquele pula-pula lá do shopping. Sabe o que poderia acontecer? Um osso poderia perfurar o pulmão dele. Perfurou o pulmão, meu irmão, é morte. Não sei se os irmãos estão entendendo. Ruptura são coisas muito difíceis de nós administrarmos. Quando Adão peca, acontece uma ruptura. E essa ruptura não fica apenas superficialmente. Olha o que o pecado faz na vida de Adão. Faz uma ruptura no relacionamento dele com Deus. Por quê? Se no virar da tarde, todo dia, Adão falava com Deus, por que agora Deus está procurando Adão? Pecado, ruptura. Adão está escondido, não está falando mais com o Senhor. Qual que é a outra ruptura? Com o seio da família. Quando o Senhor chama Adão para a responsabilidade, ele fala o quê? Foi essa mulher aí que você me deu, a mesma que ele tinha falado outrora: carne da minha carne, agora sim. Ruptura dentro da família. O fatídico que acontece: Caim mata Abel. E depois, quando Caim foge, Deus fala: maldita é a terra que vai te tragar. O pecado, ele sempre vai romper, agir com ruptura na tua relação com Deus, na tua relação familiar e na tua relação com o universo. Por isso, meu irmão, não ache que o seu pecado fica só em você, morre só em você. Tem pessoas que sofrem por conta do teu pecado. Por isso que o judeu, ele divide o pecado em dois:
Fala comigo, o judeu divide o pecado em duas esferas. A primeira esfera é o pecado para com o homem, chamado pecado rete. Fala comigo, rete. E o segundo pecado é o pecado para com Deus, que agora a mulherada vai se espantar. O nome desse pecado pelo hebraico é Avon. É a palavra da marca mesmo de cosmético, Avon. O pecado para o judeu, ele é dividido em dois: o pecado para com o homem e o pecado para com Deus. Porque tem gente que é assim, machuca o irmão, na hora de pedir perdão, ele pede perdão para Deus. Você pedir perdão para o irmão, não é para Deus. Como é que é isso? Senhor, eu estou aqui, tu sabes. Onde Deus fala, eu sei de tudo, meu irmão. Agora vai lá e fala com o irmão. Sim ou não? Vamos agora pensar. Pensa comigo, igreja. Igreja que não pensa, ouve qualquer coisa. Augusto Nicodemos dizia que pelo pretexto de não ler a palavra, a igreja está engolindo tudo que é dito gospel. A cruz, ela é feita com duas madeiras. Uma está em vertical, sim ou não? Sim. Vertical e horizontal. Eu tinha muita dúvida do que era vertical e horizontal. É simples. Horizontal é só você lembrar do horizonte. O horizonte é na sua frente. O horizonte não está assim, né? O mar não está, não tem como, né? Não sei que seja um aquário, uma foto, você vê. Horizontal e vertical. A cruz é horizontal e vertical. De novo, eu não vou usar seu jargão. Se você tivesse cedido, já tinha dado golpe, né? Ó, a cruz é horizontal e ela é Vertical. Ou seja, não tem como você ser justo com os homens se você não é justo com Deus. Aleluia. Não tem como você querer ser justo com Deus se você não é justo com os homens. Forte. E esse é o problema. Como que nasce religiosidade? Através da hipocrisia. O camarada que fala, mas não vive. Por que todos nós caímos na hipocrisia? Eu queria deixar isso bem claro. Não tem um lábio dentro da igreja que pode acusar o outro de hipocrisia. Todos nós somos hipócritas. Todos nós temos uma coisinha que pregamos, mas as nossas atitudes testemunham outras. A gente nem tenta. A cara prega que não fica nem corada. Não é? Então, primeiro a gente tem que entender: Deus nunca separou a relação dele para com a relação dos homens. O problema é que nós queremos separar. Sabe por que Jesus entrou na casa de Mateus para comer e beber? Porque a palavra fala que era comer e beber, que ele foi em um banquete. Porque aí na casa de Mateus não mudava quem era Jesus. Sabe por que Jesus parou um velório em Naim e tocou no esquife? Porque tocar no esquife não contaminava Jesus. Eu já falei isso, mas tocar no esquife mudava quem estava no esquife. O problema é que hoje nós não vamos em lugares porque a gente acha que em determinado lugar não é lugar para o crente. E a gente perde a oportunidade de ser crente naquele lugar. Não, eu não vou lá, porque lá é lugar de maldade. Não vou lá, porque lá é treva. Tá bom, meu irmão, você é luz, vai lá e ilumina. Ou então você tem problema de entrar lá e ficar por lá. Glória. Mas se temos problemas de entrar lá e ficar lá, então nem vai. É o conselho que eu dou. É simples. Às vezes eu vejo no púlpito o pessoal metendo pau, e principalmente cantor secular, falando de... Não. Lembra de onde Deus te tirou? Eu estou com 34 anos. Eu conheci o Senhor mesmo verdadeiramente foi com 32 anos. Será que eu era testemunho para alguém? Será? E hoje eu vou... Não. Tudo tem um tempo. Se Paulo, que foi Paulo, teve um tempo de conversão, o que eu vou falar da vida do outro, meu irmão? Quando você está falando que o outro está apagado, vai lá e ilumina ele. Quando você está falando que o outro está na ignorância, você que tem a verdade, vai lá e fala da verdade para ele. Às vezes, falar do outro é porque nós não temos segurança naquilo que nós servimos. Pensa nisso. Não adianta. Às vezes eu ouço os irmãos falando assim: ô Deus, vai lá no hospital. Ô papai, vai lá no mercado. Vai isso aqui. Não é para Deus assim não. O índio está sobre a tua vida, não está sobre a vida de Deus. Quem é que tem que ir?
Deus, vai lá, visita o presídio. Não, você não está entendendo. O ID está sobre você. Glória! Não estou dizendo que Deus não vai agir lá, mas existe um ID para você ir. Deus vai lá. Porque na verdade você está querendo dizer, Deus vai lá, porque lá eu não quero isso. E a gente parece um judeu que não quer passar em Samaria porque vai ficar contaminado. Aí tem que fazer algum processo de purificação. Aí eu vou para o monte, fico 12 dias, volto. Judaísmo puro. Religiosidade pura. A igreja está toda mística hoje. Eu já vi pastor chamar membro de igreja para ir lá na represa Guarapiranga fazer mergulho de Namã. O que eu vou falar para um pastor desse? Eu não vou falar para um membro. O que eu vou falar para um pastor desse? O que ele entendeu da palavra? Mergulhar na represa para fazer mergulho de Namã. Eu vou falar o quê? Uma pessoa dessa. É de rir, me desculpa, irmão. Por isso, quando você não lê a palavra de Deus, você acredita em tudo que falaram aqui de Deus. Aí por isso que tem hoje, né? Bombom melzinho do amor. Vamos subir o monte, enterra a tua aliança aqui. Você que não conversa com a tua esposa, não. A palavra do Senhor vai dizer que o sol não pode se pôr sobre as nossas indiferenças. Sabe por quê? Hoje é briga. Você brigou. Briguei aqui, Calil. Se a gente não resolve ali, vai virar mágoa. Mágoa vira vingança. Vingança vira ódio. E aí, meu irmão? É para resolver no dia. Não adianta enterrar a aliança lá no monte se você não honra a aliança. Quem disse o centro da igreja? Não adianta. O problema é que a gente quer sempre separar isso. Não, agora eu estou como pastor. Não, Jesus era quem ele era, meu irmão. Por isso que chamaram Jesus de beberrão, né? Chamaram Jesus de beberrão. Falaram que Jesus expulsava demônio pelo espírito de Beelzebul. Sabe por quê? Porque Jesus sabia quem ele era. Se ele sentasse na beira do poço falar com a samaritana, ele era o mesmo. O mesmo que foi na casa de Mateus. O mesmo que olhou para Zaqueu e falou, desce daí, eu vou na tua casa hoje. O mesmo. Então, não tem como nós separarmos nosso relacionamento dos homens com o relacionamento com Deus. E Deus sabe muito bem. Ixi, não acho que a gente está enganando o Senhor, não. A gente não está enganando. É coisa nenhuma. Por isso que quando nós falamos de mandamento, é muito importante. Porque o mandamento ele foi feito para ser obedecido. Não tem como você fugir. Não matar é não matar. Não tem uma ideia, não tem um contexto filosófico diferente. Deus deixou coisas claras que estão no cotidiano. Não tem como florear, tem como? Não tem. Então, primeiro a gente tem que entender que o nosso pecado, ele não vai só ferir a Deus, mas também vai ferir o homem. Fala assim comigo, 613. Era 613 mandamentos que o judeu tinha que observar. A gente consegue observar, né? Eu vou te explicar por quê. Depois de 613, agora a gente pula para Êxodo, capítulo, que é o capítulo que nós estamos lendo, capítulo 20. Pula para Êxodo, capítulo 20. Amém? Amém. A epígrafe aí, o título está escrito o quê? Os quantos? 10. Para você não esquecer, é só você olhar para sua mão. Para você não esquecer. Quando você for pegar algo que nasceu, lembra que tem 10 mandamentos. 10 dedinhos tem na tua mão. Não esqueça disso. Deus deixou já marcado. Quantos mandamentos? 10. Eram 613. Moisés, na sua aliança sinaítica, que foi lá no Sinai, Deus diminui a quantidade e põe os mandamentos a quanto? 10. Meu irmão, de 613 caiu para 10. E com Jesus? Quanto foi? 2. Justamente quais mandamentos? Amar a Deus e o fé vertical e fé horizontal. Há quem diga assim, não, Jesus melhorou a nossa vida. Ele colocou só 2 mandamentos. Se você ama seu irmão, você não rouba. Se você ama seu irmão, você não pega o que não é seu. Se você ama seu irmão, você não vai dar ideia na mulher dele, no linguajar chulo. Ou seja, se você ama seu irmão, você não vai matar ele. Só que o último mandamento que Moisés vai falar lá é justamente o 17. Agora lê para mim aí, Marcelo. Qual que é o último mandamento que ele encerra? Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu servo, nem sua criada, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Bom, agora vamos para Deuteronômio capítulo 5, 21. Vamos lá.
Deuteronômio, depois de Números, você vai passar Êxodo, vai passar por Levítico, Números e depois vai vir Deuteronômio, capítulo 5, 21. Pode ler. Pegou? Não? Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que seja do teu próximo. Depois da vírgula, a última frase que vem. Tem a última vírgula e tem escrito o quê? Nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Então vimos que o Senhor falou os mandamentos lá em Êxodo capítulo 20. Depois ele atualiza, ele repete os 10 mandamentos em Deuteronômio capítulo 5. Se você puder depois marcar, deixa marcadinho aí. Tanto lá, quando ele faz a aliança com Moisés no Sinai, agora em Deuteronômio ele mantém os mesmos mandamentos, já deixando claro que ele é totalmente contra o irmãozinho que quer o que não é do outro. Agora nós vamos entrar nessa questão do querer do outro. Outra coisa importante, fazer uma pergunta aqui, e eu quero que os irmãos sejam sinceros. Quando o pregador vem aqui e prega sobre, por exemplo, a mulher de fluxo de sangue, que estava padecendo, né? Não podia estar lá na cidade, saiu empurrando, toque em Jesus, de Jesus sai virtude. Quando você está ouvindo a pregação, você se imagina a mulher ou você se imagina Jesus? Quem é a mulher? Levanta a mão. Quem se imagina sendo Jesus? Levanta a mão. Normal, democracia, inclusive lá na urna, né, tem um voto branco, né? Já é pra isso, né? Tem gente que não quer votar não. O problema nosso da igreja é o seguinte, que a gente sempre se coloca no lugar da mulher, é ou não é? Do paralítico, do cego. Não. Você é aquele que tem que levar a visão. Você é aquele que tem que dar a mão para levantar o outro. Aleluia! É por isso que os nossos cultos ainda é sempre do me dá, me dá, me dá. É Deus. Como que Deus vai enviar alguém que está precisando? Ele não envia. Ele só envia aquele que teve encontro com ele para dar para os outros. Isso é importantíssimo. Porque sempre as pregações a gente vai dizer, não falou comigo hoje. Não. Talvez você não se colocou no lugar que é devido como igreja. Então, uma vez que você encontra Cristo, você não é mais o paralítico que fica na beira de um templo esperando esmola. Você é aquele que dá a mão para levantar e fala em nome de Jesus, levanta. Olha! Você não é mais aquele que sofre de fluxo de sangue, porque sangue para o judeu significa vida. Você é aquele que em nome de Jesus dá vida para os outros. Porque o verdadeiro pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Você não é mais o cego que anda sem visão. Você tem Cristo, que é a luz do mundo, que te dá visão. Você é iluminado por Cristo. Só que sempre a gente vai se colocar assim, não. Então quando você lê o texto, você não é mais aquele que pede, você é aquele que dá. Na multiplicação de pães, Jesus pega o pão, dá graças, mas tem um detalhe ali importante. Se Jesus mesmo fez o milagre, por que ele não fez igual a gente aqui? Faz a filinha, eu vou dar o pão para todo mundo. Esse é o problema. Às vezes a gente faz ação e quer ser reconhecido. Jesus com ele não tinha isso. Vai estar escrito lá. Ele deu graça, multiplica o pão, ele dava para os discípulos davam para o povo. Agora faz isso aqui com a mão. Vem de Deus, faz comigo. Vem de Deus, passa por mim, para eu abençoar o outro. Sabe por que você abençoa o outro? Porque Deus te abençoou primeiro. Toda vez que você abre a tua despensa e fala assim, eu tenho hoje 2 sacos de feijão, eu sei que vai dar para o próximo mês, esse aqui eu vou dar para o outro. Sabe, você está testemunhando que Deus te abençoou, por isso você está abençoando o outro. É simples. Deus te abençoa para você abençoar o outro. Agora, o que Satanás faz? Satanás fala, não, ele não te abençoou não, você conseguiu foi com o teu mérito. Foi porque você acordou cedo.
É porque aquele ali é preguiçoso. Guarda na tua dispensa. Quando o Senhor multiplicou o maná, Ele disse que era para comer naquele dia e era para guardar? Não. Só que sempre tem um engraçadinho que vai guardar. Pensa comigo. Pão fica podre? Cordonias, né? Carne fica podre? Estavam no deserto? Eles moravam em tenda, era ou não era? Eu pego o pão, pego a cordonias, eu guardo lá. Ninguém viu, guardei aqui. Precaução, né? Vai que, faz assim comigo, vai que. Com Cristo não tem vai que, é vai, acabou. Glória! Aí Deus falou que não era para guardar o pão, a cordonia, a pessoa vai lá e guarda. No outro dia, começou a entrar em decomposição, sim ou não? Sim. Quando em decomposição o cheiro é bom? Não. Agora imagina as pessoas andando no meio do acampamento e sentindo o cheiro de coisa podre. Aí passava perto da tenda do outro e falava assim: eita, hein? Esse daí desobedeceu a Deus, guardou o que não era para guardar. Eita, tá fedendo aqui. Sabe o que tá fedendo? Porque tá desobedecendo a Deus. Tá guardando o que não era para guardar. Tá fazendo o que não era para fazer. E aquilo que você faz escondido, não tenta esconder não. O pecado fede, meu irmão. Maconha tem cheiro, meu irmão. Loló tem cheiro. Sabe uma coisa que os pais precisavam fazer com os filhos? Abraçar, ó, e sentir o cheiro. Aprendi isso com o Dunga, lembra do Dunga? O Dunga falava que quando o filho chegava em casa, ele... Por que você trocou de roupa? Vem cá, cadê sua jaqueta? Que cheiro é esse? Você sabe como o mundo animal reconhece se o filhote é dele? Pelo paladar e pelo cheiro. Imaginem, guardou o que não era para guardar, está entrando em decomposição. Olha o pecado exalando para todo mundo. Aí a casa ali do outro está para feder, está guardando o que não era para guardar, está fazendo o que não era para fazer. Amém? Mas vamos voltar aqui, senão não consigo pregar hoje. Amém, igreja? Amém. A igreja está entendendo? Amém. E agora em Deuteronômio ele atualiza os 10 mandamentos. Agora, vamos lá. Cobiça, ele não tem apenas um lado negativo. Fala comigo, a cobiça não tem apenas um lado negativo. É errado você cobiçar algo, você querer algo para a tua vida? O que vocês acham? Não é errado. Não é errado. Não é errado você falar, não, eu vou trabalhar para dar uma condição melhor para minha família. Ou até mesmo você passar uma hora e falar, pô, eu gostei desse prêmio, gostei dessa calça. Não tem problema nenhum. Não é isso que o Senhor está condenando. Aliás, uma vida sem eu gosto mais da palavra de projeção, de ambição boa, é uma vida que não anda. É engraçado isso, porque você tem certeza do amanhã? Aliás, você tem certeza da próxima hora? Não, então faça valer a pena. Era o que eu acho que Spurgeon dizia. Pregue com fogo, faça um sermão com fogo, senão lance o seu sermão no fogo. Ou seja, então quando for pregar, prega com força. Talvez seja a sua última pregação. Vai no culto, glorifica com força. Pode ser o seu último culto. Faça valer a pena. O que te faz todo dia levantar, ir atrás de objetivos é porque você faz sonhos. Você ambiciona coisas. Então a cobiça, ela não é algo ruim. Ela é boa. Agora, o que Deus aqui está condenando é outra coisa. Quando nós vamos olhar o significado de cobiça, está lá. Desejo ardente de possuir ou conseguir alguma coisa. Pensa uma coisa que você tem desejo de ter. O problema é o meio a qual você está buscando ter essa coisa. Amém? O problema não é o desejo, é como você está buscando ter esse desejo. Há quem quer trabalhar, há quem quer roubar. Estou mentindo, igreja? Não. Aí que está a grande questão. Outro, isso não é nem um fundamento bíblico, é o dicionário. Desejo imoderado. Agora a coisa começa a ficar preocupante. Desejo imoderado é algo que você não controla. Lembra que eu falei que na pregação quem você é? Por quê? Porque a gente tem que parar com essa coisa. E quando a gente fala de inveja, a gente lembra da vizinha,
a gente lembrar do colega de trabalho. Mas quando falar de inveja, lembrar que nós também somos invejosos. Que tem coisa que você cobiça que não é sua, não é para ser seu, mas você simplesmente quer. Então a pregação hoje de inveja não é para você lembrar da madrinha, da vizinha, do camarada que mora longe. É ver se no seu coração aí não tem inveja. Porque Deus não estava falando com os assírios, Deus não estava falando com os babilônicos, nem com os egípcios. Deus estava falando com o povo dele. Agora, quer dizer que só lá naquela época o povo de Deus tinha invejoso no meio. Hoje não tem mais. Aqui a missão resgatar não tem mais não. Depois foi lavado nas águas, não tem mais nada. Tem gente que fala isso, né? Ah, foi lavado nas águas, não tem mais nada. Você não tem pecado agora. Vou colocar você no pedestal então. Nem posso colocar no pedestal porque é idolatria, né? Sei lá, sobe pro céu então. Então, desejo moderado de bens, riquezas ou honras, ambição, avidez, concupiscência. Amém, igreja? Amém. Primeira coisa que a gente tem que entender, fala comigo. A inveja, a cobiça é uma ingratidão para com Deus. Primeiro remédio para você deixar de ser invejoso e alguém que cobiça algo que não é seu. Comece a agradecer a Deus por aquilo que você tem. Glória. Porque, meu irmão, o camarada que não glorifica a comida no prato dele, seja o prato que for, o menu que for, ele sempre vai falar que ele quer camarão escargot. O camarada que não glorifica a Deus pelo carro dele que não é do ano, ele sempre vai falar, é engraçado. Eu quero ter um carro, aí Deus dá um carro, ele fala assim, mas esse não tem ar-condicionado. Ah, esse é direção hidráulica, que diz direção hidráulica. Ah, esse daqui é muito ruim, aí Deus dá um carro melhor. Meu irmão, a palavra vai dizer que o nosso ventre, ele é insaciável, você sempre vai querer algo a mais. Nós nos tornamos uma sociedade, eu estava falando isso ontem com a minha esposa, de consumistas, mas não de consumo. Isso é interessante, pense nisso. Nós somos consumistas, mas não consumimos absolutamente nada. Eu já dei um exemplo. Tem 2 braços, mas tem 30 bolsas. Tem 2 pés, 40 partes de sapato. Vai no mercado, compra um monte de salgadinho, um monte, se comer tudo aquilo, morre ou de diabetes ou de colesterol. Mas é o consumo. Consumismo. Eu quero, pra quê? O que mudou aí dentro? Te fez melhor? Pega agora Tiago, capítulo 1, versículo 17. E não esquece, a inveja, a cobiça é uma ingratidão para com Deus. Fala inveja, cobiça, ingratidão para com Deus. Então a primeira coisa para você parar de invejar o que é do outro, comece a agradecer aquilo que você tem. Amém? Não queira ficar invejando a armadura de Saul. Usa a tua funda e a tua pedrinha. Deus conta com isso. Vem para mim aí, Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito está descendo do alto. De novo, nessa parte de novo. Toda boa dádiva e todo dom perfeito está descendo do alto. Aí, ó. Do Pai das luzes, no qual não há mudança, nem sombra de variação. Meu irmão, levanta a tua mão assim e repete comigo. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem do Pai das luzes, que não muda, que não tem sombras inconstantes. Sabe o que Deus está falando aqui para Tiago? Essa carta é chamada de carta católica, porque Tiago mandou para todas as igrejas. Ele está querendo dizer, tudo que você tem na sua vida está vindo do Senhor. Agora, se você não glorifica a Deus por aquilo que Deus está te dando, alguma coisa está errada. Ou é você que é ingrato, ou então Deus está falhando na missão. Eu acho que desde a fundação dos tempos, Deus nunca falhou. Quem será que está errado? Se tudo que você tem é Deus que está te dando, meu irmão, glorifica o Senhor. Mas que o que tem bens neste mundo e vir a seu irmão em necessidade e fechar em suas entranhas, como poderá habitar o amor de Deus nele? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua,
mas com obra de verdade. Glória. E nisso saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos nosso coração diante dele. Amém. Só volta o início do versículo. Sim? Mas que o que tem bens neste mundo e vir a ser irmãos em necessidade e fechar-lhe suas entranhas, como poderá habitar o amor de Deus nele? Amém. Meu irmão, você só pode abençoar o outro à medida que você é abençoado. Aí fica uma grande questão. Deus sabe o que Ele te deu. Sim ou não? Sim. E por que você não abençoa? E aí fica uma pergunta, né? Como pode o amor de Deus habitar essa pessoa? O amor de Deus não é algo material, mas pode ser percebido na materialidade das nossas ações. O amor de Deus, meu irmão, ele não está num saco de feijão, mas o amor de Deus está no ato de eu dar um saco de feijão ao outro. Não sei se você está entendendo. Amém? Glória. Fala agora comigo. A inveja é uma falta de fé. Falta de fé. Qual que é o fundamento da fé? Pode falar no microfone, ou a Carla. Quem vai? Ele vai falar aqui. Crescer em ver. Crer? Crer sem? Fala de novo aí. Crer sem ver. Então vamos lá. Fé é quando eu não tenho, mas creio que o quê? Que vai chegar. Então é esperança. Não tenho, mas tenho fé que vai. Mas essa fé, ela tem que ser direcionada, canalizada em alguém. Quem? Porque hoje em dia todo mundo tem fé, tem ou não tem? Tá os podcasts aí da vida, estão falando, eu creio em Deus. Deus é uma energia, não é essa energia? Né? Eu creio numa força. Não, peraí. Até a gente entender que estão falando do mesmo Deus, né? Jesus virou Genésio, alho virou bugalho e nariz de porco virou tomada. Então vamos entender aí. Fé, firme fundamento das coisas que não vejo. Hoje não floriu, mas eu profetizo que vai florir. Porque aquele a qual eu creio me dá possibilidade de acreditar que vai florir. Então não basta só você olhar e crer. Crer por crer, porque eu creio. Até o diabo crê. Agora crê porque você confia no Senhor, que no tempo dele vai florir, da forma dele vai florir, do jeito dele vai florir. É diferente. É diferente. Elias passou fome? Sim. Passou? Mas ele entrou numa caverna, numa casa, de uma viúva. E o que ele comeu lá? Pão. Maravilhoso. Passou fome? Não passou. Agora, se ele quiser, se ele estava esperando entrar numa casa que fosse servido para ele 3 refeições do jeito que ele queria, talvez ele ia passar fome mesmo. O que foi necessário Deus fazer, ele fez. Tocou numa pessoa alheia para receber ele numa casa alheia e dar para ele de comer. Às vezes é o alheio para você, mas é ele que Deus está preparando para te abençoar. Glória. Aleluia. Então, quando eu não tenho fé, eu fico preocupado. Aí eu guardo pão, eu guardo acordonias. Eu pego pão, ajunto no cesto, mesmo falando que não era para ter ajuntado. Eu pego pão, coloco debaixo do travesseiro e nem me preocupo que Jesus está no barco. Jesus não levanta o travesseiro e verá que tem pão no meio. Sendo Jesus tinha acabado de multiplicar pão. Quando nos falta fé, a gente nos desespera com o dia de amanhã. Mas a palavra do Senhor vai dizer o quê? A cada dia bastam as tuas preocupações. Meu irmão, te falar uma coisa aqui profunda. Não sei se o irmão já reparou. Que dia que é hoje? Quem está bem, igreja? Que dia que é hoje? Qual o número do dia? Que hora é agora? Olha aí, olha no relógio aí. Você sabia que esse dia, esse minuto, esse milésimo nunca mais vai voltar na tua existência? Não vai voltar. Ah não, Vinícius, amanhã vai se repetir. Amanhã vai se repetir uma ordem numérica colocada pelo homem para determinar tempo. Mas esse momento agora não vai voltar mais. E a cada dia você avança
Eu não avanço para o ossário, eu não avanço para uma tumba, eu não avanço para o jazigo. A cada dia você avança para o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Esse tempo não vai voltar mais. Eu estou querendo dizer isso porque a ambição tem matado a muitos. Eu era adolescente, eu não tinha dinheiro para ter um instrumento que eu amo, que é saxofone. E eu sempre quis ter um saxofone. Eu fui comprar meu primeiro saxofone com 30 anos de idade. E depois de comprar o primeiro saxofone, eu comprei 4 de uma vez. Pergunta quantos que eu toco hoje? Eu já tive 8 guitarras numa parede, com 2 braços. Quantas eu tocava? O problema não é a guitarra, ou o sax, o que seja que você busca, é o tempo de vida que você emprega para conseguir aquelas coisas. E depois quando você consegue, você diz, não era tão legal assim, mas o tempo passou. Talvez o teu filho cresceu, tua esposa mudou de cabelo 3 vezes, 5 vezes, e olha, a coisa que mulher mata é se você não reparar que ela cortou 2 dedos no cabelo. Fica bravo. É ou não é? O que é essencial à nossa vida passa desapercebido, porque a gente começa a correr. Por isso que Cantares, aleluia. Eclesiastes, pega para mim Eclesiastes, capítulo 1, Marcelo. Olha o que o Senhor vai falar. Eclesiastes, capítulo 1. É que a Bíblia do Marcelo, deixa eu mostrar essa Bíblia aqui para eles, rapidinho. Pega outra aí. Lembra aquilo que eu falei das traduções? Essa Bíblia do Marcelo é uma Bíblia textual. É a tradução fiel do hebraico. Então a Bíblia dele não está na mesma ordem que a nossa. Não sei se vocês repararam que às vezes ele vai ler e os versículos parecem mais longos, né? Parece que nunca vai acabar. Mas nem aí é melhor aí. Eclesiastes capítulo 1. Pega Eclesiastes capítulo 1. Aleluia, igreja. A igreja está entendendo? Nada tem sentido. As palavras do mestre, filho de Davi. Opa, para aí. Quem era filho de Davi? Quem era filho de Davi? Meu Deus do céu. Aquele que falaram que o templo lá na Celso Garcia é dele, né? Quem acreditar naquilo é porque não lê Bíblia, né? Quem era filho de Davi? E Salomão era o quê? Rei. Agora veja o que um rei está falando já na velhice dele. Fala aí. Olha que Salomão rei está falando. As palavras do mestre, filho de Davi, rei de Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade, nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol. Para um pouquinho aí. Na minha tradução, você já está escrito vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Tá no Instagram aí para mostrar isso, porque eu também tenho Instagram. É importante a gente pregar e a gente entrar dentro desse contexto, né? É muito engraçado, às vezes você está do lado da pessoa, a pessoa está brava, né? Aí ela forja um sorriso, tira a foto, posta e volta de novo assim. Tipo, vou pro meu mundo que é irreal, onde tudo parece estar perfeito, mas eu volto aqui na minha realidade que não está tão boa assim. Talvez para conseguir um like, uma aprovação. E nem importa se a aprovação é de um desconhecido, você fica feliz porque o coraçãozinho vai aumentando ali. 10, 20, 30, eu tô. Mas quando você está sozinho, é só o Espírito Santo vai no teu quarto. Quando você está se afundando na depressão, é só o Senhor para lá te resgatar. Hoje em dia a gente vive um tempo de querer ser reconhecido por anônimos. E a gente fica feliz, né? Cara, um dia eu estava olhando meu canal e falei, caramba, eu prego as coisas, ninguém curte. Olha a minha mente, meu irmão. Eu estou falando pastor, meu Deus, ninguém curte minhas coisas. Meu Deus do céu. E olha que para cristão é reservada a cruz, né? Não é um Instagram cheio. Isso tudo vai passar, né? Aí, não sei se você sabe, é Salomão olhando a humanidade num dia de trabalho do sol. Aí ele diz, que vantagem tem um homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Olha o versículo 4. Uma geração vai e outra geração vem. Você está fazendo parte da geração que está indo ou a geração que está vindo? Está indo, meu irmão.
E eu te pergunto, você está indo para onde? Porque gostei do Ricardinho. Ricardinho foi, eu vi, hein? Isso mesmo. Porque às vezes, meus irmãos, atitudes falam mais do que palavras. Ele respondeu ali sem falar, ele só levantou a cabecinha assim, tá 10. Para quem não sabe onde vai, qualquer lugar serve. É ou não é? Para onde você está indo? Para onde você quer ir? A certeza é, se Salomão está falando isso, uma geração dele foi, outra veio. Olha o versículo 5. E nasce sol, e põe-se o sol, e volta ao seu lugar de onde nasceu. E você vai ficar brigando com o seu vizinho, porque ele varreu o lixo e deixou na frente da tua casa. Cristianismo é varrer a tua calçada e varrer a calçada dele. Aleluia! Cristianismo eu senti aqui a presença. Não, cristianismo é você varrer a sua calçada e varrer a calçada do outro. Glória a Deus! Eu tinha uma vizinha que ela soltava o cachorro todo dia. Quando eu saía de casa eu pisava no doce. Tem uma vez que eu fiz assim, ó. Quando eu olhei o doce ali, aí, louco, imaginando eu pegando. Tem um tijolo baiano, né, que é tijolo vermelho de 6, mas tem um de cimento que é de 3, né? Que quando chegava aquele milheiro e meu pai falava, Vinícius, vai carregar bloco, gente, eu me sentia um escravo egípcio. Eu pegava e era milheiro. Olha, gente, eu ia falar, paz, não faz isso com seus filhos não, mas hoje faz isso com seus filhos. Porque a quantidade de criança hoje que é branca, fica o dia inteiro no celular, não vê um sol. Não tem uma melanina, não tem uma... Se você falar hoje com a criança, sabe o que é um pipa? Ah, eu sei sim, eu jogo aqui, ó. Né? Estão mentindo? Você fala para sua filha, o que é um prego enferrujado quando você pisa no... Eu lembro que eu ia pro fundo do quintal, eu tava gritando, mãe! O prego entrou na Havaiana, vamos fazendo propaganda, entrou na Havaiana e a borrachinha entrou dentro do pé. Minha mãe falou, vem cá, Vinícius, que eu vou fazer um remédio bom. Olha o remédio bom da minha mãe. Água quente na bacia com sal e vinagre. Põe o pé aí, Vinícius. Aí chegava o milheiro de broca, a gente carregava aquele bloco. Não acabava o bloco, não acabava. Eu falava, papai, você pediu foi 2 milhões. Não, e aí se você carregasse. Era aquela época que a mãe falava assim, vai tomar banho. Aí eu falava, você vai me bater. Não vou não, Vinícius. Ela entrava no banheiro, a gente estava pelado, o couro comia. Mas estamos aqui, estamos vivos, né? Glória! Pisei no doce lá e já imaginei eu pegando aquele bloco, tacando, porque eu sou meio quieto assim, mas na minha cabeça eu imagino um barraco perfeito, pegando um bloco assim, tacando no portão da irmã. Aí vem o Espírito Santo e fala, ei, você é cristão, meu irmão. Dá uma segurada aí. O Espírito Santo sai para isso, para nos frear. Segura! Segura! Não esquece, você é cristão. Não vai dar mau testemunho não. Eu morri naquela cruz, sofri, não vai. Segura aí. Glória! Cristianismo é isso, é varrer a sua calçada ou varrer a calçada do irmão. Cristianismo é você dar banho no doente. O pastor Fabiano Faia, ele já é mais explícito, né? Entrem lá no Instagram dele, é que eu não vou falar essa palavra porque ele é humano, mas ele escreveu. Ele disse, ser cristão é limpar do outro, as nádegas do outro. Isso é cristianismo. Não é, meu irmão? Versículo 10 vai dizer, ainda de Eclesiastes 1, há muita coisa que se possa ver. Isso é novo. Já foi nos séculos passados que foram antes de vós. Sabe o que está querendo dizer? O que era novidade no passado se tornou velho, hoje a gente olha a coisa que é novidade vai se tornar velho também. 11. Já não há lembrança das coisas que precederam, ou seja, as coisas primeiras, e das coisas que hão de ser delas. Não haverá lembrança nos que hão de vir depois. Você sabia que quando você falece, são 3 anos para as pessoas ao redor? Eu não digo os parentes próximos, que parente próximo é aquele que mora com você, tá, meu irmão? Aliás, parente é aquele que quando você está em apuro, ele vem, né, e te ajuda, né? Porque, né? Por isso que Salomão diz, é melhor você ir no velório do que você ir na festa. É ou não é? Na festa tá cheio, no velório. E aí? Né? Mas é comprovado que não sendo os parentes próximos da casa, você é apagado em 3 anos. Depois que você falecer, foi enterrado,
Depois de 3 anos ninguém nem vai lembrar do que você fez. A não ser que você foi Leonardo da Vinci, foi Jesus, fez algo muito marcante para a humanidade. Caso contrário, você nem vai ser lembrado. Então, se você não vai ser lembrado assim, com tanta honra, tantas pompas, por que você está preocupado agora? Brigando por coisinha que não vai levar a absolutamente nada. Controla esse Vinícius maldoso, brabão. Controla o seu eu aí bravo que tá aí dentro. Porque essa é a melhor forma de ser cristão. Amém? Amém. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Falta de fé. Vai lá. Filipenses 4, versículo 11. Aliás, não sei se os irmãos sabem, a carta de Filipenses é a carta a qual Paulo está mais alegre, porque é uma das cartas que ele mais fala de alegria. Sabiam disso? É nessa carta que ele diz: alegrai-vos no Senhor. Lembrando que Paulo tinha acabado de levar uma surra junto com seu amigo Silas. Ele está falando: alegrai-vos. É a mesma carta que no capítulo 4 ele diz o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Que os irmãos interpretam esse versículo totalmente errado. Vai lá, lê para mim. Não o digo movido pela necessidade, porque he aprendido a estar satisfeito com o que tenho. Sei estar posto em pobreza, como também sei estar em abundância. Continua. Tanto para ser saciado, como para passar fome. Aí. Tanto para estar em abundância, como para ser posto em necessidade. Aí. Em tudo e para tudo se me é feito aprender o segredo. Tudo posso no que me fortalece. Entenderam o contexto? Às vezes a pessoa pega o versículo e fala: tudo posso naquele que me fortalece. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando que ele se sente completo em todas as situações, porque em todas as situações é Deus que completa ele. Bem-aventurança significa você estar feliz, estar pleno. Aí quando você lê capítulo 5 de Mateus, ele diz: bem-aventurado o quê? Os pobres. Aí você fala: meu Deus, mas quem quer ser pobre no dia de hoje, minha gente? Bem-aventurados que têm fome, meu Deus, mas bem-aventurado que tem fome, feliz. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está querendo dizer que é bem-aventurado aquele que se sente completo, mesmo quando ele tem sede de justiça, mesmo quando ele é injuriado, ele se sente completo, porque Cristo o completa. E quando Cristo passa a te completar, pouco importa se você tem muito ou se você tem pouco, porque o seu tudo é Cristo. Aí Paulo pode dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Porque as adversidades vêm para me enfraquecer, mas em todo momento é Ele que está me fortalecendo. Até tudo indica que Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava preso. E como que alguém preso diz: tudo posso naquele que me fortalece? Se fosse eu e você para escrever o que Paulo escreveu, a gente só iria escrever se a gente visse as grades abrindo, o cadeado se rompendo. Mas Paulo está preso, está falando: tudo posso naquele que me fortalece. Não é sobre expectativa, é sobre o que Ele já é para a nossa vida. Eu sempre digo isso: cristão, não vá com expectativa com o Senhor, que o Senhor vai fazer totalmente diferente daquilo que você achava que deveria ser. Amém? Agora fala comigo: ações versus pensamentos. Você começa a pecar no ato ou no pensamento? Ô glória, a igreja está dentro. Isso mesmo. Então o que precisa ser mudado? É o terno? Não. É o sapato? Não. É o cabelo? Não, o que tem que ser mudado? Pensamento. Por que o povo sai do Egito, vê um monte de manifestação de Deus, vê coluna de fogo, vê ou não vê? Vê uma nuvem com uma mão guiando eles, coluna de fogo à noite, estão descendo no céu, e mesmo assim quer voltar para o Egito, porque a mente ainda está escravizada. E aí é o oleiro, é a mão por dentro, não é a mão por fora. Às vezes o vaso, como eu falei do Patrício, vocês entenderam a metáfora, né? Deve entender, o povo vai falar: o pastor falou que o Patrício não está na posição. Não, ele está ali, mas ele está aqui. Não é isso que eu estou falando, metáfora, meu irmão, tá bom? Às vezes a pessoa parece estar inteira, mas tem rompedura, está quebrada. Sim? Amém? Então, o pecado ele começa no pensamento. Por isso que Paulo diz que a nossa mente precisa mudar. A nossa mente precisa ser como a de Cristo. As mãos só tornam reais o seu pensamento. Por isso que a gente prega a palavra. Porque a palavra, a primeira coisa, ela vai bater onde? No pensamento. Você vai fazer, mas você vai lembrar da palavra dizendo: não cobice. Só que é mais interessante, quando você pega Êxodo capítulo 20,
Não precisa pegar lá não, mas está escrito assim: não matarás. Matar. Eita, agora uma pergunta. É verbo ou é substantivo? Verbo. Verbo é fazer. Dançar, falar, são ações. Pega aqui comigo o mistério, ó. Honrar é uma ação ou é algo abstrato? Ação. Honrar. Matar é ação ou é algo abstrato? Ação. Você para matar a pessoa você tem que pegar a faca, né? Enfiar não só faca, né? Língua também mata pra caramba, né? Adulterar. Eita Deus, tem como adulterar? Né? Até começa no celular. Começa no virtual. Mas depois quando você vê, tá nas vias de fato. Então são ações que o nosso corpo tem. E toda ação, guarda isso. Toda ação tem desprendimento de tempo, de energia, de dinheiro. Sim ou não? Para você trair tua esposa com motel, você tem que pagar, meu irmão. A roupinha que você vai pôr, o perfuminho que você vai pôr. Toda a nossa ação vai desprender de nós energia, tempo, vontade. E detalhe, é um tempo que não vai voltar mais, viu? A gente acabou de falar. Então, se é para fazer valer a pena, gaste esse tempo fazendo a obra do Senhor. Pecado não tem semente. Pecado é destruição de uma geração, não dando a possibilidade dela jogar semente. A graça de Deus te dá a oportunidade de jogar semente, para lá na frente frutificar algo que Deus quis. É diferente. Nós não estamos aqui num tempo perdido. Nós estamos pregando, plantando, para que gerações futuras tenham um testemunho que aqui foi pregado. Agora o pecado não. O pecado destrói. Ele acaba. Fala comigo. Todo pecado depende de tempo, ação, vontade, energia. Camarada, para roubar um banco tem que ter energia ou não tem que ter? Tem que também. Físico. Vamos lá, outra coisa. Falar, falso testemunho. É ação? É ação, meu irmão. Meu irmão, fala uma coisa: se você não estava na história, não entra na história, meu irmão. Nós estamos vivendo uma era, quem está na internet, todo mundo quer dar uma opinião, mesmo sem saber, quer falar. Você não precisa dar opinião, você precisa de terapia e de amigos, ou falar com o seu pastor. Tudo hoje você tem que dar uma opinião, é ou não é? Você faz lá um vídeo fazendo macarrão, que vocês querem. Mas eu faria diferente. Alguém guarda pra você a tua opinião, meu irmão. Ou então você grava um vídeo, né? Grava um vídeo. Mas nós entramos num período onde todo mundo quer falar. A internet deu voz para muitos ignorantes aí falar coisas que não sabem. Na internet todo mundo é engenheiro, todo mundo é teólogo, todo mundo é filósofo. E quem realmente não está nem falando, está fazendo. Né? Agora, quando a gente entra no cobiçar é ato ou é pensamento, é abstrato? Pensamento. Então, como que eu não caio nos outros pecados de matar, de roubar, de falar, não cobiçando? O que vai me levar a ter fidelidade à minha esposa? Não cobiçar a mulher do outro. O que vai fazer com que eu não roube? Me satisfazendo e glorificando a Deus pelas coisas que eu já tenho. Glória a Deus, aleluia. Não é? O que vai fazer com que eu não testemunhe, diga algo que eu não falei, que eu não presenciei? Não indo acalar. Mente. O que Cristo quer transformar é a nossa mente. É interessante que Deus ele vai falando de ações, mas no final ele fala de algo abstrato. Aí a hora que é só o oleiro para colocar a mão e mudar. Uma coisa que eu gosto de falar da palavra que os irmãos trouxeram aqui é que o ápice ali não é o vaso, o ápice é o oleiro, porque o oleiro continua trabalhando com o vaso quebrado. E que é interessante, na olaria de Deus ninguém sai do jeito que entrou. Glória! Mas na olaria de Deus não dá para você mascarar as suas rachaduras, as suas feridas. Para ser transformado na olaria de Deus, você tem que se apresentar tal como você é. Por isso não se preocupe. Se você outrora, aliás hoje ainda, na igreja carrega rachaduras do passado,
saiba que você está no melhor lugar. Você está na roda do oleiro. Glória. Vai te quebrar, mas vai te fazer um vaso novo. Amém? O que precisa ser mudado é o nosso pensamento. O pensamento, enquanto os outros mandamentos eram para não fazer mal aos outros. Olha, os mandamentos de não matar, não adulterar, não roubar, era para você não fazer o mal ao outro, que era o que? A fé horizontal para com o homem. Agora, esse mandamento específico é para você não fazer mal a si. O pecado que você externa, meu irmão, ele começou em algum lugar, ele está começando em você. É que nem aquela coisa, né? Jacaré só fala do brejo. Sabe por que tem gente que só reclama da vida? Porque a vida dela é isso. Talvez ela não tenha motivos. Pessoa que só fala mal do outro, talvez é porque a vida dela, ela só ouve isso. Agora, se você ouve a palavra de Deus, se você tem conversas agradáveis, não tem por que você ficar externando. A boca fala porque o coração está cheio. Se eu pego uma brasa quente para tacar na cara da Carla, para queimar ela, essa aí é para você que gosta de puxar tapete nos outros, gosta de queimar os outros. Aí eu vou queimar o irmãozinho com o pastor. Eu vou lá falar com o pastor: bate reto com esse espírito de divisão na igreja. Tem gente que vem falar com o pastor, ninguém chega, às vezes vai falar assim: ó, Vinícius, a irmã está fazendo isso, vamos ajudar. Não, vem para apontar o dedo pro outro. Na presença de Deus, todos nós somos mendigo. Não é porque tua roupa está melhor remendada, não. Você continua sendo mendigo na presença do Senhor. Não tem escravo chique, não. Ah, não, mas tem escravo que está lá na casa, acha que é melhor que o outro. Meu irmão, todos nós somos pecadores. Aí tem gente que vai falar com o pastor: ah, não, porque fulano de tal está fazendo isso. Meu irmão, você está fazendo o que para ajudar o irmão? Você quer que eu faça o quê? Você quer que eu faça o quê? Que você não pode fazer, que você não ouviu revelação para fazer. E aí você escolhe: você é o leproso ou você é a mão que dá para levantar? Você é o leproso ou você é o que ajuda? De todos aqueles pecados, esse era o pecado que fazia mal primeiramente a pessoa. Torna a dizer: se eu pego a brasa quente para tacar na cara da cara para queimar ela, vou fazer uma ação para queimar ela. A brasa é quente? Quem foi o primeiro a se queimar quando pegou a brasa para atacar? Você só é externador que você sente. Não se preocupa. O fofoqueiro, quando fala de você, é ele que já está no saldo. A fofoca está na vida dele. O mentiroso já foi queimado pela mentira. Ele só está externando aquilo que ele tem para dar. Agora, se você tem palavra de salvação, falou, minha irmã, você está com problema? Vem aqui, ó. Vou te mostrar um versículo bíblico aqui, que lá no passado o pastor mostrou. Comigo funcionou, mas tenho certeza que Deus vai agir na tua vida. É isso aqui. Ô, irmãozinho, eu não sei te ajudar agora. Vamos lá, tá precisando de alguma coisa? Eu não tenho muito, mas tá aqui um pouquinho. Deus me abençoou, eu estou podendo te abençoar. Qual que era o grande mérito do dízimo? Deus não queria que o povo levasse dinheiro. Quem Deus precisa de dinheiro? Era Deus querendo, dizendo: ó, não é para vir na minha presença de mão vazia, porque eu sei que eu estou provendo na mão de vocês. Agora eu quero ver como que é essa relação aí. Porque se você não desprende do que você tem por mim, então isso que você tem é muito mais valioso do que a minha presença. Dízimo não é para sustentar a Deus. Deus não precisa de dinheiro. Ele quer ver tua gratidão. Porque se você ainda se prende no dinheiro, meu irmão, tem muita coisa presa ainda que tem que ser libertado. Muita coisa. E aí ele continua dizendo: não cobiçarás a casa do teu próximo. Meu irmão, para de reclamar da tua casa. Tem gente agora que está morando na rua. Dá glória a Deus. A nossa oração às vezes tem que ser uma oração bobinha com Deus. Agradece pelo travesseiro. Senhor, obrigado por esse travesseiro, por esse edredom, por essa cama. Ai, dois cômodos. Louvado seja Deus, papai. Obrigado, Senhor. Hoje nós vamos fazer diferente. Chegar em casa e abençoar. Sabe o que quebra a maldição, meu irmão? Não é ficar fazendo aquelas orações fortes, não farisaica. O que quebra a maldição é louvor, é gratidão, é dizer: Senhor, obrigado. Não cobiça a mulher do teu próximo, nem os servos, nem as servas, nem o boi. Sabe o que significa cobiçar o boi e o jumento? Cobiçar o trabalho do outro. Porque no Antigo Testamento o boi era a força de trabalho que as pessoas tinham, agrícola, para abrir a terra, para carregar, para dar leite. Aqui está querendo dizer: para de invejar o trabalho do outro. O problema do invejoso é que ele não luta para conseguir. E ele sempre se coloca como menor. Por que ele conseguiu e eu não consegui? Deve ser porque o outro se preparou e você não. Simples assim. Agora você pode fazer o seguinte: se prepare. Corra atrás. Não queira que do outro. Nem coisa alguma que lhe pertença. Mateus
Mateus 5, 27, 28 vai dizer: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Aí no versículo 28 Jesus diz assim, ó: mas digo, qualquer um que olhar, fala comigo, olhar. Para uma mulher e desejá-la. Desejo é abstrato, o olhar é abstrato. Porque na época de Jesus, o adultério só era adultério se pegasse. Tanto que a mulher adúltera, alguns teólogos discutem, alguns dizem que aquele texto nem era para estar na Bíblia, mas enfim, vamos trazer aqui a situação. Os judeus dizem o quê? Pegamos essa mulher em adultério. Aí Jesus diz assim: que bom, né? Vocês estão falando isso porque vocês pegaram. Mas o adultério do olhar de vocês, e o desejo oculto aos homens, mas que Deus vê, isso não é adultério? Porque a pior coisa que tem é você deitar com uma pessoa pensando na outra, desejando o outro, está andando no veículo, mas está querendo que é do outro. Comece a glorificar a Deus, igreja. É assim que a gente mostra que o nosso Deus é diferente. Já cometeu adultério com ela no seu coração. Tiago 1,14, aqui eu encerro, e não é papo de pastor não. Tiago 1,14. Tinha mais umas citações, mas amém. Tiago 1,14. Aí depois vai ter mais uma citação só. Tiago 1,14, a carta católica que Tiago mandou. É em Tiago que tem aquela famosa frase: a fé sem obras é morta. Amém, igreja? Glória a Deus, igreja. Eita, hoje está caindo por terra todo o comportamento de inveja no nosso meio. Nós vamos começar a glorificar o Senhor. Nós vamos começar a encher os nossos lábios de adoração a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Tiago, capítulo 1, versículo 14. É a palavra de Deus nos ensinando a tirar, aleluia, essa raiz de inveja no nosso coração. Aleluia. Lê para nós. Senão que cada um é tentado quando é atraído e seduzido pela própria concupiscência. Aí, você sempre é traído e atentado pela sua vontade, pelo aquilo que está no teu coração. Então às vezes essa conversa de o outro me levou a fazer, não foi bem assim não. Você viu a possibilidade, avaliou a possibilidade como boa e fez. O ser humano só faz aquilo que lhe é prioridade. Guardem isso. Você avalia: gostei disso, vou fazer. Agora você vai dizer: não, falando de tal. Adão tentou jogar isso para cima do Senhor, mas não deu certo, né? Foi a mulher que tu me deste. Olha, falando que Deus ainda errou, a mulher que deu, né? Cuidado, hein, maridos? Glorifica a Deus por a mulher que o Senhor te deu. Cada um tem a tampa, cada panela tem a tampa que merece. Se tua mulher é brava, o que será? O que você está fazendo? E se o marido tiver algum marido aqui apanhando, pode procurar o pastor, viu? A gente conversa também. Sabiam que a lei Maria da Penha também protege os homens, tá? Não é só a mulher não, tem mulher que é brava, tem mulher que dá banho de água fervida, tem mulher que dá facada, tem mulher que mulher que só, tem mulher que o marido que liga bem e fala: o pastor vem aqui, a mulher está manifestada. Eu falei: não, mas não está manifestada não, alguma coisa pronto. E eu encerro com Hebreus capítulo 3, versículo 5, os irmãos já podem ficar de pé. 3, capítulo 5, Andrés, traz uma música aqui para nós, um louvor de gratidão, para nós glorificarmos a Deus. Nós vamos encerrar aqui. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Quem vai ler? Amém. 13, versículo 5. Amém? Vossa maneira de viver seja sem avareza de dinheiro. Opa, o que é avareza, irmãos? Mão fechada. Mão fechada, né? Camarada, tchau assim. Satisfeitos com as coisas que tens. Opa, a partir de hoje, levanta a mão aqui, faz comigo. Senhor, eu te agradeço, ó Pai, por tudo que o Senhor tem me dado em minha vida. Senhor, eu te agradeço, pois o Senhor não tem me dado, ó Pai, o que eu quero, mas o que me é necessário. Continua, querido. Porque Ele disse: não te deixarei nem te desampararei. De maneira que podemos dizer ousadamente: o Senhor é meu ajudador, não temerei. Pode continuar. Que me pode fazer o homem? Recordai-vos dos que vos conduzem, que vos falaram a palavra de Deus.
considerai qual haja sido o resultado de sua conduta e imitai sua fé. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e pelos séculos. Aleluia. Amém, igreja? Vamos salvar de mãos para Jesus. Glória a Deus.